esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando. Mas como é que eu avanço? Diga para o teu irmão, eu tenho que me posicionar. Amados, a posição de vencedor está muito mais do que alcançar a vitória. Porque quando eu me posiciono em Deus, e eu sei quem eu sou em Deus, eu vou terminar o ano totalmente vencedor, totalmente vencedora. Quem está aí nessa noite? E eu não podia deixar de falar de um cara que se posicionou, mesmo ainda, antes de tudo, ele se posicionou. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel, por favor. Deixa ali aberto no 16, no 17. Eu vou estar falando um pouquinho, eu prometo que vou ser breve, porque na verdade nós vamos anotar os nossos pedidos hoje de oração para 2017. Você vai ter a oportunidade de escrever quantos pedidos você quer, você vai colocar aqui na bacia de bronze, mas eu preciso falar um pouquinho sobre Davi. Eu quero falar um moço que se posicionou antes mesmo, querido, das coisas acontecerem. Davi, ele era filho de Jessé, e ele tinha 7 irmãos. 7 irmãos, ele era o 4º filho, na verdade. E ele tinha 7 irmãos. E Davi, ele já foi rejeitado desde o início. Quando Samuel foi à casa de Jessé, que está em 16, ele foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E chegou lá, começou a passar na frente de Jessé, de Samuel, todos os filhos de Jessé. E passaram ali todos os filhos de Jessé, inclusive Eliabe, né, que era o primogênito, Abinadi e Samar, que eram os 3 primeiros. Passaram todos na frente de Samuel e foram passando 7 filhos. E Samuel queria realmente ungir o primogênito, queria ungir o outro. Aí Deus falou assim: não, Samuel, não é nenhum desses, porque eu não olho a aparência de homens, mas eu vejo o coração. Então preste atenção, se você quer vencer nesse ano de 2017, querido, não tenha aparência de vencedor, você tem que ter o coração de vencedor. Amém, gente? Porque Deus não vê a aparência. Ali estavam os mais formosos, os mais capacitados. E Deus disse assim para Samuel: pergunte para Jessé se ele tem mais um filho ainda. Tu tens mais algum filho, Jessé? Tenho. Tem um pequenininho lá que está lá apacentando ovelhas. Então traz, porque é esse. Deus é um Deus tremendo. Deus, ele pega aquilo que é nada, ele faz o tudo. Nós olhamos aparentemente e achamos que a pessoa que vai vencer é aquela mais bem capacitada, é aquela que tem uma boa oratória, é aquela que tem dinheiro no bolso. As pessoas que realmente vão alavancar, são aparentemente aos nossos olhos, ela tem que ter algo externo. E Deus é fantástico demais, porque as pessoas para Deus, elas têm que ter um coração quebrantado. E quando Deus ungiu Davi, e Davi ali, ele se apossou daquela unção, o Espírito do Senhor tomou Davi, mas Davi voltou para cuidar das ovelhas. Interessante é que Davi sabia o tempo e sabia como que Deus ia fazer. Davi não ficou cheio de orgulho porque Deus havia ungido e ele teria então que fazer a vontade de Deus. Não, ele foi apacentar ovelhas. Bota o 17, por favor. Aleluia, Deus é bom. No 17, e estava acontecendo entre Israel e Filisteus, haviam 2 exércitos. Presta atenção no que a pastora vai dizer. 2 exércitos, o exército inimigo e o exército de Israel. Deixa eu falar, existia uma guerra formada naquela época, e não é diferente hoje. Existe uma guerra, amado, em que eu e você estamos nela. Você queira ou não, a partir do momento que você aceitou Jesus como teu único fiel Salvador, e Deus te ungiu, que está em Isaías 61, Ele nos ungiu já, o que acontece? Nós estamos em guerra. Diz para o teu irmão, nós estamos em guerra. Existia naquela época os filisteus, tá? A guerra dos filisteus que se levantaram contra o exército de Deus. Não é diferente hoje. Hoje existe o exército do inimigo lutando contra o exército de Deus. Eu e você somos o Israel de Deus. E em que lado nós estamos? No lado do Israel de Deus. E ali estava o quê? O exército inimigo filisteu num lado e o exército do inimigo no outro. E adivinha quem estava lá para vencer essa guerra? Todo o exército de Israel, inclusive os 3 filhos de Jessé, aqueles capacitados.
aqueles que tinham uma aparência realmente que iam vencer a guerra. Esses homens estavam lá, na frente da batalha, Samar, Abinadab e Eliabe, os 3 filhos de Jessé, estavam lá na guerra, e Davi estava cuidando de ovelhas. Presta atenção, Davi estava lá cuidando de ovelhas no campo, ele estava lá, porque, querido, uma coisa que Deus vai usar nesse tempo, são as pessoas que são servas. Deus, ele vai usar as pessoas não que escolhem o que fazer, mas que são servas em todo o tempo. Enquanto os irmãos estavam lá na guerra para lutar, Davi estava apacentando ovelhas do seu pai. Queridos, é nas mínimas coisas que Deus te observa. E Mateus 6,6 diz que quando nós estamos no secreto, Deus nos recompensará. Davi estava lá na manada de ovelhas, apacentando ovelhas, lutando com o urso, lutando com o leão, mas tinha alguém que estava observando ele. Alguém que estava olhando o coração dele. Queridos, quando Deus nos escolhe, não importa onde que nós vamos estar, vai sempre estar o olhar de Deus acima de nós, nos observando. E Ele começa a observar nas coisas pequenas. Ele começa a observar lá na tua casa, como é que tu lida com a tua família, como é que tu lida com os teus irmãos, como é que tu lida com a ordem do teu pai. Isso eu vou falar de pai natural e de pai espiritual. Como é que tu lida quando o pai te manda cuidar das ovelhas? Quando o pai te manda lá para a manada, para o campo, passar de sol a sol, quando você recebe uma ordem, Deus está observando tudo. Deus está observando como é que você recebe a ordem e como tu executa a ordem. E de repente Jessé mandou chamar, amados, Jessé mandou chamar Davi. E estava existindo uma grande guerra. Eu vou passar um pouquinho aqui com você, porque eu conheço a história. Aí eu vou falando, e aí você não vai me acompanhando. No 17,4, disse que então saiu do arraial do Filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Amados, existia dois exércitos. A pastora falou quantos exércitos? Quanto? Do inimigo e do exército de Deus. Só que o exército de Deus estava ali com a batalha, estava ali capacitado, estava ali com as armaduras, mas estavam quietos e parados. De repente se levanta no exército inimigo Golias, presta atenção, Golias se levantou para afrontar o exército de Deus vivo. O inimigo se levantou, presta atenção, havia 2 exércitos. Em vez de o povo de Deus se levantar e combater e guerrear contra o inimigo é que se levantou. E tu quer saber o que ele fez? Vamos lá para o 17,4. Então saiu do arraial do Filisteu um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvacos e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. E trazia caneleiras de bronze, e aí foi trazendo tudo. E ele começou a dar ordem, presta atenção, depois você lê até no 11. Começou a dar ordem ao exército inimigo, dizendo, olha, se ponham de fileiras e vê se tem alguém aí para lutar comigo. Sabe, queridos, e o que eu tomo como lição nessa noite? Às vezes a gente está ali posicionado para vencer, a gente está ali, Deus já nos capacitou, né? Colocou uma couraça em nós, colocou tudo, e o inimigo está nos afrontando, está clamando, está gritando, e nós em vez, querido, se você pegar o 11, deixa o 17:11, em vez de nós pegar e enfrentarmos e dizer, olha, eu sirvo um Deus vivo, e eu sei quem está comigo, e eu vou cortar a tua cabeça. Nós fizemos igual eles. Ouvindo então Saul, todo Israel, essas palavras do filisteu, desalentaram e temeram muito. Quando o inimigo se levanta na tua vida, tu faz assim, tu começa a tremer de medo? Quando o inimigo começa a gritar nos teus ouvidos que o teu casamento não vai dar certo, que a tua vida financeira vai em ruína, e que o teu filho não sei o quê, e que o teu ministério não sei o quê, e que o teu namoro não sei o quê, quando ele começa a bradar, o que você faz? Você sai correndo, começa a ficar com medo, começa a recuar, começa a sentar, talvez sentava na primeira cadeira, para ouvir bem a palavra, já está sentando lá na última cadeira, porque está com medo do inimigo. E aquele exército capacitado de Israel, 40 dias, pasmem vocês, 40 dias, Golias gritava fortemente, e tinha um exército forte. Eu não sei quantos 1000 soldados tinham em Israel, e não conseguiram se levantar, queridos, para lutar contra o inimigo. Pergunta assim, por que, pastora? De novo, por que será, pastora?
Porque Deus não tem aparência de homens. Deus não quer uma aparência de um soldado bonito. Deus não quer a aparência de um exército bonito. Deus não quer uma igreja simplesmente bonita. Deus quer uma igreja com autoridade, com poder. Deus quer uma igreja com coração quebrantado. Deus quer uma igreja que realmente serve a Ele, meu amado. Nós vamos vencer não por aparência. Aquele exército de Israel tinha uma aparência. Estava todo capacitado, blindado, com as armaduras, mas humana. Tu não vai vencer a tua casa. Tu não vai vencer os Golias esse ano com aparência humana, meus amados. Não vamos vencer. E Golias pegou 40 dias afrontando o exército de Deus vivo. O exército era do Deus vivo, mas aqueles caras estavam tudo mortos. Eles não tinham autoridade. Eles saíram correndo de medo. E eles começaram o quê? A voltar para trás. E tu imagine, todo dia eles se colocaram em fileira e Golias todo dia ia afrontar eles. Diga comigo, 40 dias. Eu não sei quantas vezes o inimigo tem te afrontado. Eu não sei quantas vezes você tem recuado naquilo que ele tem falado para ti. Querido, mas chegou essa noite e que você não pode mais recuar. Você pode dizer amém? Nós temos que nos posicionar, mas não é a posição do exército ali, de Eliabe, de Samar, dos filhos de Jessé, naquela posição de soldado de Israel. Nós temos que se posicionar em Deus. Quando a gente se posiciona em Deus, a gente vence qualquer Golias. Seja o Golias do álcool, Golias do vício, o Golias da parte financeira, o Golias do casamento, o Golias de relacionamento, a gente vence, mas tem que se posicionar em Deus. E nessa batalha toda começou lá Golias a gritar, e gritava, tem alguém aí? Tem alguém aí para vencer comigo? Olha, Saul vai dar a filha dele, Saul vai dar um monte de riquezas, tem alguém aí? E nessa hora, estava Davi apacentando as ovelhas enquanto seus irmãos estavam na guerra. E ele estava apacentando ovelha. O pai dele disse assim, olha, quando ele foi ungido, queridos, os irmãos já ficaram muito irritados com ele, muito com raiva. Porque, querido, quando tu te posiciona em Deus, às vezes os teus próprios irmãos não vão entender. Quando a gente se posiciona em Deus e a gente traça uma meta em Deus, às vezes você vai perder até a amizade de teus irmãos de sangue. Tu imagina teus irmãos na fé. Já tinha uma birra com ele. E de repente o pai dele disse assim, ô Davi, vem cá Davi, o que foi pai? O que é? Olha filho, eu preciso que tu vá lá levar comida para os teus irmãos na guerra. Os teus irmãos já estão lá há bastante tempo. E eu queria que tu levasse queijo, que tu levasse carne, e que tu levasse pão, ameixas secas, uvas, e tu dá lá para o chefe de 1000, para o chefe de 100, e tu entrega lá para os teus irmãos. Sim senhor pai, eu vou. Outra característica do vencedor, obedece, não importa o que. A característica do vencedor, está cuidando das ovelhas, o pai chama para outra coisa, deixa as ovelhas com guarda. Peraí, ele não deixou as ovelhas para o lobo pegar. Faz o serviço bem feito, meu amado. Diga para o teu irmão, faça as coisas bem feitas para Deus. Pastora, Deus me mandou para cá. Pois é, mas o que tu estava fazendo aqui? Tu vai deixar com quem? O que tu estava fazendo aqui que o pai tinha mandado? Tu vai deixar com quem? Não, pastora, mas agora eu vou para cá. Não, pastora, eu vou deixar aqui porque agora Deus me falou para mim estar no outro lugar. Se Deus te falou para estar no outro lugar, aonde você estava, tem que ficar muito bem. Ei, quem está me entendendo? Você sabe que Jessé falou, vai lá filho, vai lá levar comida para os seus irmãos, vai lá levar pão. E olha que coração de Davi. Davi disse, claro pai, eu vou. Não importa se eu vou subir 2 dias lá carregado as costas, eu vou pai. Eu vou levar comida para eles sim. Eu não me sinto inferior porque eles estão servindo a guerra e eu estou lá levando queijo para eles, pai. Humildade. O vencedor é humilde. Característica do vencedor, se submete, é humilde. Se tiver que varrer, varre. Se tiver que passar, passa. Se tiver que cuidar de ovelha, cuida. Se tiver que ir para lá, vai. Tudo na direção de Deus. Davi sabia quem ele era. Davi sabia. Quando tu sabe quem tu é em Deus, queridos, o que Deus fala, tu faz. Você sabia disso, gente? Quando tu sabe quem tu é em Deus, tu não precisa barganhar posição. Tu não precisa barganhar nada, e nem fazer de conta, e nem falar de um, e nem falar de outro. Não se diz que ele falou dos irmãos. Ele foi levar comida para os irmãos, Everton. E quando ele chegou lá, ele não é bobo nem nada, ele começou a ouvir os gritos do inimigo.
Ele começou a ouvir o grito de Golias, que estava lá: tem alguém aí para lutar contra mim? Tem alguém aí? E os irmãos dele viram ele e disseram assim: o que tu estás fazendo aqui, rapaz? Depois você lê a história. O que tu está fazendo aqui, rapaz? Vai embora! Eu já vi que tu veio aqui só de curioso que tu é. Os irmãos tinham uma bronca dele, tinham uma raiva dele. Mas que cara bem resolvido era Davi, Elias. Elias, que cara bem resolvido. Ele podia pegar o sacolinha dele vazia e: ai, meu irmão falou de mim, mandou eu ir embora, eu estou indo embora. O meu irmão não me quer aqui. Olha o meu irmão, meu irmão, meu irmão. E ele falou assim: não estou fazendo nada errado, eu só vim trazer comida e só estou ouvindo. E ele continuou naquilo que ele foi fazer. Ele sabia que ele estava lá com um propósito. Muita gente que está olhando para mim aqui para por causa de comentário dos irmãos, para por causa de comentário dos outros, para porque se sente inferiorizado de servir enquanto o outro está vestindo a couraça e está na guerra. Fica ridiculizado, fica cabisbaixo, pega a mochilinha e vai embora. Ele não. A palavra de Deus diz, querido, depois você lê, que ele passou no meio dos irmãos e foi perguntar de novo: quem que vai ganhar mesmo? Quem ganhar a vitória ali com esse homem aí? Ele não era bobo não, ele ia ganhar a filha do rei, ele ia casar com a filha de Saul, e sabe mais o que ele ia fazer, queridos? Ele ia ganhar muito bem, muita posse. Sabe o que ele fez, Paulo Júnior? Ele começou a ouvir Golias e ele enfrentou Golias. Sabe, queridos, quando a gente está posicionado em Deus, tu não precisa, meus amados, de armadura humana. Tu não precisa, meu amado, de armadura de que Saul deu, do que o exército botou, das botas de metal, da armadura de metal, de capacete. Tu não precisa. Porque quando tu sabe aonde que você está em Deus, tu te posiciona e tu enfrenta o inimigo. Tu não foge dele. Você pode dizer amém? Você está conseguindo entender? Você está tão quieto. Você está tão quieto. Amados, ele podia pegar aquela mochilinha dele vazia do queijo, da uva que ele tinha levado, e ele podia voltar, ir lá para apacentar as ovelhas. Que ele só foi para levar o queijo, mas quando ele viu alguém afrontar o Deus vivo que ele servia, ele se posicionou. E ele foi até Saul. E ele disse para Saul: quer ver aqui? Vamos ver onde que ele foi até Saul. Aleluia. Ele disse assim, no 17:31. 17:31. Você está acompanhando comigo? Você está acompanhando comigo? Quando ele viu essa gritaria, ele foi até Saul e ele disse: ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram a Saul e mandaram chamá-lo. Davi disse: eu vou contra esse. Davi disse a Saul: Davi disse para Saul: não desfaleça o teu coração, o coração de ninguém, por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Amado, presta atenção, querido, presta atenção. Ele não ia pelejar só contra o filisteu Golias. Tinha um exército inteiro contra ele. E ele, franzino, pequeno, o quarto filho de Jessé, não era capacitado aparentemente para vencer nem um rato. Tu imagine Golias e o exército. Ele disse: eu vou. Saul disse: como que tu vai? Deus me livre, tu é muito criança, tu é muito pequeno, tu não está preparado. Ele podia dizer: é verdade, Saul, meus irmãos já brigaram comigo, já vou embora porque meus irmãos brigaram comigo. Agora tu, que está na frente dizendo isso para mim, eu não sou capacitado não. Então tá, Saul, eu vou embora. Gente, eu conheço tanta gente, amados, que o 2016 fizeram isso, botaram a mochila nas costas e foram embora, não enfrentaram o gigante, não enfrentaram o Golias. Por quê? Porque não sabiam a posição que estava em Cristo. Querido, se você está posicionado em Cristo, não é você que vive, é Cristo que vive em vós. E quem vence a batalha e o gigante não é você, é Cristo. É Ele que vence.
mas eu vou. E Davi foi. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Saul disse, então tá, então tu vai. Não, eu vou, porque ele está afrontando o exército de Deus vivo. Eu vou. E quando ele foi, tentaram botar nele a armadura de Saul. Não, querido, tu não vai vencer batalha com a armadura de ninguém. Tu vai vencer batalha com o coração contrito em Deus. Você está aqui, querido? Davi tinha um coração. Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Você quer vencer a batalha? Não ligue o que teus irmãos falam. Não fala mal deles. Não ligue o que as pessoas dizem que não vai conseguir. Não liguem se vão dizer que você não está preparado. A única coisa, querido, obedeça, execute o que está na tua mão para fazer e tenha um coração com Deus. Não invente desculpa, meus amados. Pastora, sabe por que eu larguei lá as coisas e eu vim embora? Sabe, pastora, por que eu não consegui alcançar? Porque o fulano de tal falou de mim. O fulano de tal mandou eu retroceder. Não, tu não alcançou, porque tu não se conhece em Deus. Porque quando tu se conhece em Deus, e você sabe que Deus é contigo, que Deus te dá o livramento, que Deus te sustenta, que Deus realmente já provou que é contigo, não tem derrota na tua vida. Não importa o tamanho do gigante, meu amado, que nesse 2017 vai se levantar, porque vai se levantar. A nossa luta é 24 horas, meu amado. Tu está pensando, querido, que não vai ter luta? Existem dois exércitos, o de Deus e o do diabo. E é real, essa guerra é real, ela existe. E Golias vai se levantar e vai dizer que tu não é capaz. Vai se levantar enorme, muito grande. E tu vai... Mas querido, quem vai vencer não é você, meu amado. Quem venceu Golias não foi a funda, não foi a pedra, foi a posição que ele estava em Deus. Quem está aí? Você acha, Gilmar, que uma pedrinha ia matar um Golias? Não, querido. Aquilo ali é só para mostrar que aqueles que são, são, e aqueles que não são, não são. Nós estamos iniciando 2017. Qual é a tua posição em Cristo? Você tem a oportunidade nessa noite de se tornar um Davi e de vencer todos os Golias que irão de aparecer no teu dia a dia. Você está no exército certo, é o exército de Deus. Mas você vai ficar igual o irmão de Golias? Que só estavam na posição, mas não faziam nada, não se levantaram, eles não tinham experiência com Deus. Porque, querido, quando Davi chegou para Saul, eu vou vencer, sabe por quê? Porque quando eu estava lá na manada cuidando das ovelhas, ninguém via. Mas no secreto eu venci. Se tu não vencer no secreto, tu não vai vencer para todo mundo ver, querido. E quando eu falo de secreto, você tem que vencer dentro de você. Aqueles gigantes que estão dentro de você. Aquela oposição, aquele sentimento de culpa, aquele complexo de inferioridade. Porque o meu irmão pode, ele é mais capacitado, eu não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito lindo isso, amém? Mas o apóstolo Paulo disse, eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância. Versículo anterior, o 30. Eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância. Eu sei não ter, eu já estou experimentado. Sabe por que Davi venceu? Porque ele já foi experimentado no campo. Você quer vencer, Paulo Júnior? Seja experimentado. Quando Saul... veio um leão para matar as ovelhas do meu pai. Eu ataquei o leão. E eu matei o leão. Diga para o teu irmão, ele não matou as ovelhas, como muita gente faz. Ele matou o leão que atacava as ovelhas. Está na hora, querido, de você se levantar e matar os leões que estão atacando as ovelhas. Está na hora de você se levantar, querido. Porque os gigantes estão atacando as ovelhas, o leão está atacando as ovelhas, e a gente não se posiciona para matar eles. Quantas pessoas que hoje não estão aqui, não estão em igreja nenhuma, estão no mundo, porque o leão e o urso pegou as ovelhas. E nós não matamos o leão e o urso, nós acabamos matando ainda mais as ovelhas. Sabe, Saul? Outro dia eu estava lá, e quando eu vi, um urso chegou em cima da ovelha do meu pai. E sabe por que eu vou vencer Golias? Porque eu já venci o urso,
e o leão. Tem gente querendo vencer Golias e não venceu no secreto o urso e o leão. Querida, a gente sabe quem vence no secreto, né, Rosane? A gente sabe quem vence no secreto. A gente sabe. Você precisa vencer no secreto. Quando as pessoas não te vê. Você precisa não cair no pecado quando ninguém está te vendo. Você tem que vencer no secreto, meu amado. Você tem que vencer quando ninguém vê, porque depois você vai vencer em público. Mas tem gente querendo vencer em público e não vencendo no secreto. E ele se posicionou e ele foi contra Golias. E deixaram ele ir contra Golias. E aí Golias, segue o 17. Deixa eu ver onde que está isso. Aleluia. Ah, Deus é bom. Deus é bom? Sempre bom? E ele venceu no secreto. Eu já falei isso, né? Golias desprezou. 17:41. Quando ele foi enfrentar Golias, tu pensa que Satanás vai ficar assim, ó. Ai, tá vindo um servo de Deus. Não. Quem fica assim, ó, é você quando vê o inimigo. Quando você é o inimigo, tu fica, ai, meu Deus, o diabo é muito grande. Ai, que luta. Eu vivo com pessoas que dizem, ai pastora, sabe por que eu não estou vencendo? Ai, que luta, que situação difícil. O filisteu também vinha e se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Pode passar Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porque ele era mancebo e de gentil aspecto. Quem que disse que o inimigo precisa te elogiar? Quem que disse que o inimigo precisa te achar bonitinho? Quem que disse que o inimigo precisa te aceitar? Ai, pastora, mas olha só. Olha o tamanho do inimigo, pastora. Te posiciona, meu amado. Te posiciona. Eu não sei qual o tamanho da tua luta, meu amado. Ele desprezou. Os irmãos desprezaram. Saul não queria que ele fosse. Agora o gigante rindo dele. Por isso que eu comecei o culto de 2017 dizendo para você, você só vai vencer se você se posicionar e saber quem você é em Deus. Senão tu nem olha para mim, porque tem gente que nem consegue me olhar, porque sabe que Deus está falando ao teu coração. E se tu quiser ficar de cabeça baixa e ser pisoteado por Golias, hoje eu estou te ensinando algo diferente. Ele não voltou para trás, Zé. O inimigo tinha 3 metros e mais de altura. Ele era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Quer dizer, não era o cara que ia vencer o inimigo aparentemente. Os seus irmãos eram muito maior. Pastora, eu não vou vencer, sabe por quê, pastora? Olha só, chegou um cara lá na igreja altão, bonitão, ele vai vencer. Que vence não é a aparência. Não se engana com a tua aparência. E não se engana com aparências. E não inventa desculpa. Porque quem vence é quem se posiciona em Deus. E o inimigo, o Ivan, afrontou ele. E começou, hoje mesmo eu vou te dar tua cabeça para os porcos, para as aves do campo. Hoje mesmo. E ele, não. Olha Golias. Se fosse eu que você estivesse afrontando, eu até poderia ser acabado na cabeça lá com os animais. Mas você não está afrontando a mim. Você está afrontando o exército do Deus vivo, no qual eu sirvo. E eu vinha para cá na praia, muita chuva. E eu e o pastor começamos a conversar no caminho sobre algumas afrontas que nós temos recebido. E algumas pessoas que têm afrontado demais essa igreja, e os lideranças, e a posição, e afrontado e falado tanta besteira a nosso respeito. E eu virei para o pastor, eu disse, pastor, o pastor comentando sobre isso, eu disse, pastor, não te preocupa, pastor, eles não estão afrontando a mim, eles estão afrontando o exército do Deus vivo. E a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor, querido. É Ele que peleja pela igreja. É Ele que peleja, que Ele pelejou para o Davi. Você acha que Davi foi lá no rio e pegou uma funda que ele tinha? E pegou as pedrinhas dele e atirou na cabeça do Golias e matou? Não.
Ali foi um anjo que fez isso. Ali foi Deus que fez isso. Sabe, queridos, quando a gente se posiciona, a gente não precisa se preocupar com as armas, porque é Deus que luta conosco. É Deus que luta conosco, meu amado. É Deus que luta, meu amado. Querido, eu não posso conduzir uma igreja desse tamanho. Você não pode conduzir a tua família se está na droga. Se posiciona. Te enfrenta o Golias. Pega a arma certa, que é a arma de Deus. A palavra do Senhor diz que Paulo disse assim: olha, a minha arma não é dessa terra, mas é poderosa em Deus para desfazer fortalezas. A minha alma não é dessa terra. Eu já teria sido consumida pelos meus inimigos se a minha arma não fosse do Senhor. E tu sabe de uma coisa, Ivan? Ele deu uma pedrada, o inimigo caiu. Caiu. Morto. A palavra de Deus diz que ele caiu morto. Pode ler em casa, eu conheço a história. Se eu lá no Ministério Infantil agora e perguntar para o filho do Arnaldo a história de Davi, ele vai contar todinha. Qualquer criança conhece essa história de Davi e Golias. Qualquer criança. Eu não quis trazer uma história de Davi e Golias para vocês. Eu quis trazer de um homem pequenininho, de gentil aspecto, que não foi chamado para a guerra, aparentemente, mas que venceu sozinho o exército inimigo. Sozinho que eu digo, humanamente. Ele estava com o exército no céu. Não te preocupe se ninguém vai contigo à guerra. Não te preocupe se na tua casa é só você. Não te preocupe. Querido, Deus não luta com o humano, Deus luta com os anjos, meu amado. E quando ele caiu, Michael, no chão, a pedra foi na fronte e pum, ele caiu. Davi não se contentou. Davi não deixou ele meio morto, não. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, já estou encerrando. Olha só, tem gente deixando o inimigo meio morto, depois ele se levanta de novo. Não deixe o inimigo meio morto, amado. Fuja do pecado realmente. Se você sabe que você não consegue ficar sem droga, nunca mais pise naquele local. Se você não consegue ficar com a tua namorada, querido, num lugar sozinho porque tu vai pecar, não vá. Não deixe o inimigo meio morto, amado. Tem gente deixando o inimigo meio morto. E aí quando você fica disperso, ele se levanta. Tu tem que acabar com todos os teus inimigos em 2017. E eu digo hoje. Se você mente, não mente mais. Se rouba, não rouba mais. Se você falava mal dos outros, não fale mais. Se você se acha complexado, não se ache mais. Te posiciona, querido. Porque, querido, chegar no final de 2017, não vai vencer quem humanamente estão preparados. Mas vai vencer aquele que hoje se posiciona. E sabe o que ele fez, querido? Eu amo Davi. Eu amo Davi. Ele ainda não era rei. Ele era um apacentador de ovelhas. Ninguém conhecia Davi, nada. Mas ele fez o trabalho direitinho. Porque Saul ia presentear aquele que levasse a cabeça. Então ele pegou, na hora que o gigante caiu, ele subiu em cima do gigante. Olha só, gente. Pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. E levou a cabeça para Saul. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Não deixe o inimigo meio morto. Entregue a cabeça do inimigo realmente na presença do Senhor. E Saul, querido, é engraçado que Saul virou e disse assim: quem é esse? Esse é o filho de Jessé. Ninguém conhecia Davi, conhecia o pai dele, porque ele tinha uma linhagem, ele tinha uma herança, ele tinha uma casa. Muitas pessoas também querem vencer, mas não querem que o nome do pai, ou seja biológico, ou seja espiritual, saia. A gente só vence porque a gente tem uma linhagem, queridos. A gente tem uma linhagem, a gente tem uma direção, a gente tem uma liderança. Sabe, quando a gente egoisticamente quer trabalhar sozinho, a gente não vence. Ele venceu porque ele obedeceu o pai dele. Ele cuidou das manadas. Aí o irmão tentou acusar ele: com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas no pasto? Seu relaxado, tu não serve para nada. Ele falou: epa, eu deixei com o guarda.
Eu deixei alguém cuidando delas. Eu vim aqui porque meu pai me mandou. Você quer vencer? Obedeça o seu pai. Se posicione.